Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou contar 2 relatos sobrenaturais reais que não são recomendados para pessoas cardíacas, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. A porteira. Naquelas estradas rústicas onde veículos sobre rodas, fossem carros, caminhões ou mesmo carroças, pouco transitavam, o meio de locomoção do homem do campo para grandes distâncias era principalmente o cavalo. Quem era de lá pouco saía da região, em asfalto era coisa rara, e uma viagem para a cidade, se não fosse de carona com os caminhões que levavam a produção das pequenas propriedades, era coisa de um dia ou mais. Os empregados das estâncias, chácaras e querências então, nos seus raros momentos de folga e socialização, iam para um bolicho asterisco que lá havia, para beber, conversar e saber das notícias. Asterisco, bolicho, estabelecimento comercial que é uma mistura de bar, armazém de secos e molhados, pequeno bazar, agropecuária. Ainda bastante comum no sul do Brasil e no Uruguai, de onde a palavra é originária. Mas eis que neste lugar, em um entardecer de domingo, os homens se reuniram para uma bebida e um carteado, um joguinho de pife, e dentre eles 2 se destacavam. Uns vizinhos meus, guris naquela época, lembram deles, mas não tenho permissão para divulgar o nome de ninguém neste relato. Ocorre que o primeiro destes 2 homens era metido a não ter medo de nada, mas como era muito gavola, contador de vantagens, tinha certa fama de mentiroso quanto à sua coragem. Mas também tinha fama de briguento, e por isso ninguém lhe duvidava na cara dos seus feitos e conquistas tão exagerados. O outro era um legítimo come-quieto, sabiam de algumas de suas peripécias, e principalmente, casos amorosos, mas ele em si de nada falava ou se gabava, e sequer confirmava quando questionado, limitando-se a rir. Era, e é, de se estranhar, mas ambos eram amigos. Nesse dia o papo correu solto. Tão solto que poucos notaram a noite chegar. Bebida, noite quente e bonita, o jogo já cansando. Logo começaram as histórias, e histórias de assombração. Todo mundo tinha pelo menos uma para compartilhar. E, quem mais contava, era sem dúvida o Gavola. Uma mais absurda e heróica que a outra, e o pessoal se segurando. Mas eis que ele conta que, de certa feita, cavalgava numa noite de lua cheia e um lobisomem se bota nele, que brabo do susto puxou do relho e chicoteou o bicho para aprender a não assustar cavalo manso, e o pessoal se segurando. Quando então fez uma comparação entre a sua imagem com o lobisomem e São Jorge com o caído em forma de dragão, afinal a lua estava lá, o pessoal não segurou mais e a risalhada foi geral. Como era de se esperar, o Gavola ficou bravo, xingou, bateu na mesa e chutou o banco, montou no cavalo e foi embora. Claro que isso deixou um clima ruim no lugar, afinal todos ali eram amigos, e no fundo, queriam bem ao Gavola, que apesar de Gavola, era boa companhia e um homem trabalhador. Eis que o come-quieto teve uma ideia e ia dar um susto no outro e, assim, talvez, esse perdesse um pouco da pose e não levasse tão por mal as brincadeiras da companheiragem. Outros não arriscariam algo assim, mas ele era daqueles que se arriscava até demais, e arriscaria ter a raiva do amigo para não perder a oportunidade de fazer o que hoje chamamos sacanear. A estrada por onde o Gavola seguiu fazia uma grande curva fechada, em C, e terminava em uma antiga porteira que se dizia mal assombrada. Cada um contava uma história diferente do lugar, mas todos concordavam que era um lugar sinistro e que, no mínimo, causava um grande mal-estar em quem por ali passasse, e por isso ninguém gostava de passar por ali, com aquela imensidão de campos e mato e ninguém por perto. Principalmente sozinho. Principalmente à noite. Todo extremo esconde seu oposto, dizem. Se o Gavola gostava tanto de contar causos de coragem, principalmente frente ao outro mundo, é porque algum medo ele tinha, pensava o come-quieto. Ele, que não acreditava nessas coisas, idealizou o seguinte: cortaria caminho pelo mato que existia entre o C da estrada,
seguindo uma linha reta entre o bolicho e a porteira e chegando lá antes do Gavola. Então ele deitaria sobre a travessa da porteira, que era suficientemente larga, e quando o amigo se preparasse para apear, descer do cavalo, que estaria parado naquele ponto, ele, de cima, lhe tiraria o chapéu, dando um susto. Rindo depois de contar o plano aos outros, e sem tempo a perder, atravessou a estrada em frente ao bolicho e se embrenhou no mato. Momentos depois, pela estrada, o Gavola chegava à porteira, apreensivo por estar naquele lugar, mas o cavalo estava calmo, e era crença, na época e ainda hoje, que os cavalos sentem coisas do outro mundo, que talvez sintam mesmo, e a calma do cavalo o acalmava, também. Chegou em frente à velha porteira e, quando se preparava para descer do cavalo e abrir, alguma coisa tirou seu chapéu. Ainda olhou em volta, mas o chapéu não havia caído, e sim sumido. Uma risada perto demais, naquele lugar onde ele não via ninguém, foi o suficiente para ele fazer o cavalo voltar a todo galope pela estrada por onde tinham vindo. Cruzou em frente ao bolicho e seguiu fugindo. Aquela noite passou no galpão de uns amigos, não ia voltar a passar pela porteira. No outro dia foi até lá acompanhado de 2 amigos, e foi um deles que encontrou seu chapéu sobre a travessa da porteira. Voltaram e foi a história ser contada para o riso tomar conta do lugar, e no fim, até o Gavola acabou por rir da peça que o Come-Quieto lhe pregou, e o riso teria continuado se 2 fregueses habituais não tivessem entrado com expressões tristes e assustadas. Uns disseram que foi algum marido traído, ou outro tipo de desafeto vingativo. Outros disseram que foram bandidos, ou desses loucos que matam pessoas e ninguém descobre o real motivo, se é que há algum. Falaram até em coisas do outro mundo, embora tenha ficado muito claro que aquilo era coisa com faca. No matagal que existia entre o bolicho e a porteira velha jazia morto o Come-Quieto, esfaqueado pelas costas enquanto ia fazer uma brincadeira com o amigo Gavola. E fica para a imaginação do leitor saber quem pegou o chapéu e riu do medo do cavaleiro, já que o Come-Quieto morreu antes de fazer a brincadeira planejada. A porteira, até onde sei, está lá até hoje. A estrada mudou, mas ninguém a tirou de lá e apenas a deixam aberta, no meio do campo. Pensei em ir até lá, tirar uma foto e colocar junto deste texto, mas não fui. Quando ocorreu a oportunidade, eu teria de ir sozinho. A bola de luz. Olá! Vou me reportar com um nome fictício, pois moro em uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, e não quero comentários sobre o relato que vou descrever aqui, o qual foi real e verídico, eu garanto, me deixando intrigada com esse fato até os dias de hoje. Não sei o que foi aquilo, e para mim é um mistério completo. Há alguns anos atrás eu morava em uma cidade pequena do estado de São Paulo, chamada Ribeirão Bonito, mas hoje já me mudei e moro em outra cidade, também pequena do estado de São Paulo, a qual não comentarei aqui. Naquela época, no ano de 2005, eu morava com minha família em um grande sítio afastado do centro da cidade de Ribeirão Bonito. Era um local muito belo, com muita mata e alguns lagos. Me sentia muito bem ali respirando ar puro, criando meus animais e tendo uma plantação também. Como tínhamos também um lago com peixes no sítio, alguns malandros começaram a invadir o local à noite para pescar sem autorização, roubando nossos peixes. Para evitar isso, contratei um guarda noturno, o qual fazia ronda noturna no local. Isso acabou com as invasões e tudo voltou ao normal. Só que, quando o guarda noturno não podia comparecer ao trabalho, eu ou meu filho fazíamos a ronda no lugar dele. Como era um local bem grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e nossa companheira, uma pitbull, que ajudava na patrulha. Em certos locais do sítio, ficávamos meio apreensivos em passar, pois eram locais bem isolados e com muita mata, sendo meio assustador, mas como a nossa pitbull ia junto, ficávamos mais tranquilos. Certa noite, quando o guarda noturno não foi trabalhar, eu fiquei de fazer a ronda noturna. Como funcionava? Eu dava uma volta em um percurso pré-determinado, iluminando com a lanterna,
tanto para mostrar que tinha alguém ali vigiando, como também para tentar ver se havia algo de anormal no local. Depois retornava para um quiosque com cobertura que havia perto do lago, e ficava sentado em um sofá antigo vendo um pouco de travessa. Passados uns 30 minutos, ia novamente. Isso se repetia até umas 5 horas da manhã mais ou menos. Eu já havia feito isso várias vezes, e meu filho também, e nunca tivemos problema algum e nem encontramos nada de anormal nas patrulhas, até uma certa noite. Em uma noite em que o guarda noturno não foi trabalhar, pois era sua folga, eu fiquei de fazer a ronda. Comecei normalmente, sempre com o rifle, a lanterna e a minha amiga Pitbull junto. Lá pelas 3 horas da manhã, quando estava indo fazer mais uma etapa da patrulha, passei perto dos currais onde ficavam os cavalos, mas nessa época os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em outro lugar, e vi algo estranho. Olhei para o local, e vi uma bola de luz. Isso mesmo, uma bola perfeita, bem redonda, toda acesa emanando uma luz azul bem forte que estava flutuando no ar lá nos currais. Era uma bola um pouco menor do que uma bola de futebol, e emanava uma luz bem forte, azulada. Ela estava flutuando e se deslocando pelos currais, como que inspecionando o lugar. Eu fiquei assustado e curiosa ao mesmo tempo, mas fui tentar chegar mais perto para ver melhor o que seria aquilo. A bola de luz entrava em um curral, saía, entrava no outro e saía, e quando eu fui chegando perto ela saiu pelo vão da cerca de madeira e se dirigiu à mata. Então eu corri atrás, mas a perdi de vista. Ela simplesmente desapareceu por completo na mata fechada que havia nas proximidades. Fiquei com aquilo na cabeça, mas nem tinha ideia do que seria. O pior é que não tinha ninguém comigo para confirmar minha história, então tinha que contar com a minha credibilidade para que as pessoas acreditassem na minha história. Depois daquele dia, não vi mais a bola luminosa, mesmo ficando procurando e prestando atenção à noite quando fazia a minha patrulha. Alguns meses depois, quando eu e meu irmão estávamos voltando de carro à noite de uma outra cidadezinha próxima a Ribeirão Bonito, chamada Guarapiranga, em uma certa parte da estrada, o que surge no caminho? A bola luminosa novamente. Não sei se era a mesma, mas era idêntica àquela que eu havia visto anteriormente. Só que dessa vez meu irmão estava junto comigo e ele também a viu. Ela estava, como antes, bem acesa, emitindo uma luz azulada, e flutuando bem no meio da estrada. Apaguei o farol do carro, e dava para ver nitidamente aquele objeto estranho em formato de bola, iluminado por dentro, flutuando na nossa frente. A bola luminosa foi se deslocando, e como antes, entrou na mata ao lado da estrada e desapareceu por completo. Nunca mais vi a tal bola luminosa, mas pelo menos hoje tenho o testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo, seja lá o que for, existe, mesmo nós não tendo ideia do que seria aquilo. Isso me marcou muito até os dias atuais. Hoje não moramos mais naquele sítio, e como disse antes, residimos em uma outra cidadezinha do interior, mas toda vez que saímos à noite, ou vou em algum local isolado com mata, fico prestando atenção para ver se conseguirei encontrar novamente aquela misteriosa bola luminosa, e quem sabe, descobrir o que ela é e o que faz em nosso mundo. Fico imaginando, será que seria algo do além, de outro planeta ou de outra dimensão? Acredito que dificilmente um dia saberei a resposta. Só sei que esta é mais uma prova de que nós não estamos sozinhos. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é bola de luz. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!